iniciar a nossa aula aqui na comunidade Professor Z. Toda segunda-feira, uma nova aula aqui para vocês, já há 3 anos aqui nessa jornada. Prof. Érica, muitíssimo obrigada por ter aceito esse convite, ter se disponibilizado, porque eu abri para o nosso grupo de formação, e a Prof. Érica prontamente se disponibilizou. Vamos lá, eu vou fazer. Então, Prof. Érica, eu já vou passar a palavra para você, fique à vontade, a sala é tua. Aí eu tenho certeza que cada um de vocês que estão aqui vão aprender hoje demais com a Prof. Érica, porque realmente ela tem desenvolvido um trabalho incrível. Prof. Érica, com você agora, Prof. Érica. Bom dia, eu já dei um bom dia aqui, né, para os professores, já dei as boas-vindas. Então, aqueles que estão entrando agora também, um bom dia. Quero agradecer essa oportunidade, a confiança da professora Bia, e confesso que para mim é um desafio estar aqui, né, no lugar que é dela, porque Bia é insubstituível, aceitando esse convite. Mas vamos lá. Como a prof. Bia falou, eu estou estudando já há alguns anos as ferramentas de inteligência artificial para escrita científica, desenvolvendo alguns trabalhos nessa área. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma ferramenta poderosíssima na busca, né, de artigos científicos e na elaboração de uma revisão sistemática. Então, eu convido vocês, eu já vou compartilhar minha tela. Vou pedir aí a Bia, outras pessoas que não está deixando eu compartilhar, Bia. Deixa eu ver aqui. E convidar quem quiser acompanhar junto comigo, a ferramenta que nós vamos falar hoje é o consenso. Está liberado para te compartilhar, prof. Ele aparece alguma mensagem? Deixa. Não, deixa só a guia, mas não deixa a janela. Clica na janela e depois clica no... Ele aparece a janela embaixo, certo? Tem que clicar em cima da janela. Não, ele não está me deixando compartilhar a janela, somente a guia. Assim, agora sim, agora sim. Foi? Agora sim. Foi. Então, eu já vou compartilhar aqui com vocês, eu vou convidar vocês a abrir o Google e digitar consenso, tá? Consensus app. Essa aqui é a ferramenta que vocês vão clicar, eu já vou colocar aqui para vocês o link no chat. Né? Aqui, pessoal, está compartilhando? Sim, está, prof. Aqui a ferramenta, ela coloca em inglês, né? Mas para quem tem alguma dificuldade, pode clicar aqui no português, que a página traduz para o português, tá? Consensus.app, e essa é a janela principal. O que é a ferramenta Consensus? Né? É uma ferramenta, basicamente, que é a junção da base de dados do Google Escolar com a inteligência de conversa do ChatGPT, só que focado para a ciência. Né? Então, combina o Google Scholar com o ChatGPT, mas aqui para a literatura científica. Ela mapeia milhões de literaturas científicas, todas elas revisadas por pares. Né? O que significa revisado por pares? Que é um grupo de cientistas, de pessoas renomadas naquele assunto, que faz a revisão e a autorização, né, a aprovação daquele artigo para ir para uma revista ou não. Então, como que começa aqui? A gente coloca dentro dessa caixinha ou uma pergunta ou um tema que te inspira, que você gostaria de estudar, ou se você está fazendo alguma pesquisa, um projeto de pesquisa, um projeto de mestrado, ou o seu mestrado, o seu doutorado, ou um assunto que você queira aprofundar um pouco mais, ter evidências científicas acerca daquele assunto. Então, você coloca aqui. Eu, por exemplo, vou colocar um tema que é muito em alta, né, dentro da minha área. Um tema que me inspira. Antes de colocar o tema, ele já aparece aqui para nós algumas ideias, né?
Quais fatores influenciam o sucesso do fundador de uma startup? Analise o impacto coletivo em plataformas digitais. Você pode escolher aqui, ó, né? Tem categorias em negócios, estratégias de educação e aprendizagem, ciências ambientais. Então, aqui já tem uma série de temas pré-definidos, sabe? Privação de sono é real, que você pode estar escolhendo, que ele já traz, ok? Mas eu vou colocar um tema aqui que me inspira, por exemplo, o uso de ferramentas de inteligência artificial como assistente de escrita científica, tá? Então, é um tema que me inspira, que eu gosto. Veja bem, eu nem coloquei uma pergunta, eu coloquei um tema. E aqui, no nosso canto direito, ele dá uma opção de filtro. O que é isso, professora Érica? Você pode escolher o ano de publicação, se você quer só os 2 últimos anos, os últimos 5 anos, e aí ele vai trazendo os últimos 10 anos, ou você pode apenas também deixar sem filtro. Eu gosto sempre, né? Eu sou pesquisadora e professora há 20 anos, eu gosto sempre de trabalhar com referências de nos últimos 3 anos. Então, eu vou colocar aqui, eu posso personalizar, ó, de 2022 até 2025. Aqui, você pode escolher o Qualis do jornal. O que é o Qualis? É a qualidade dos manuscritos que o Consensus vai te entregar. Então, nós temos do Qualis 1, né, que é considerado o de maior qualidade, até o Qualis 4. Você pode deixar todos eles, ou pode deixar só Qualis 1, Qualis 2, Qualis 3. Eu considero todos eles, né, do Qualis 1 a 4, principalmente quando a revista é A, interessante. Então, eu não vou marcar, eu vou deixar aqui do Qualis 1 ao Qualis 4, tá? E aí você ainda consegue excluir pré-publicações, um acesso aberto, pode escolher aqui a metodologia que você quer. Eu quero só estudar artigos de meta-análise, eu quero só revisão bibliográfica, relatos de caso, você pode escolher, ou aqui eu vou deixar sem filtro. Tamanho da amostra, quantas amostras você gostaria de estudar nos artigos, né? A duração deles, a área de estudo. Então, se você quer só em biologia, em negócios, educação. Então, esses são os filtros avançados. E eu ainda tenho a opção de escolher artigos. Se eu quero só artigos que foram publicados no Brasil, então eu venho aqui e marco só os do Brasil. Ó. Se eu quero, eu consigo selecionar aqui todos os países que eu quero os artigos, tá? No caso aqui dos filtros, eu vou dar uma reiniciada aqui e vou deixar apenas o filtro do ano, tá? Que é o que, só para a gente ter uma ideia, o que eu acho relevante, considero relevante na hora de uma pesquisa bibliográfica. E aí, ó, ele vai dar umas opções aqui embaixo, ó. Experimente uma pesquisa aprofundada, elabore um esboço, crie uma tabela e experimente o medidor de consenso, que eu já vou falar para vocês o que é isso. Mas, por enquanto, eu não vou acionar nenhuma dessas tags, tá? Aqui, a gente consegue, se eu quiser pesquisar isso aqui, ainda subir documentos, vamos supor que eu já fiz algum trabalho, já esbocei, escrevi algo acerca desse assunto e quero que o Consensus traga esse medidor para mim, né? O que é esse medidor? É o que a gente chama de Consensus Mirror. É um medidor que informa rapidamente tudo que os principais autores naquele assunto estão dizendo sobre por esse tópico, né? Aonde eles discordam, aonde eles concordam, onde há convergência, onde há divergência. Mas eu vou deixar assim e vamos ver aqui o que acontece, né? Então, ele está, né, pensando, eu coloquei o uso de inteligência artificial como assistente para escrita científica. Veja bem, ele já está aqui pensando e trazendo alguns resultados para nós, né? Veja bem, olha que interessante essa ferramenta, pessoal. Além dela trazer os artigos científicos,
ela cria uma literatura do tópico, né? Então, ela já criou para mim aqui, ó, uma literatura do que eu escrevi, né? O uso de ferramentas de inteligência artificial como assistente de pesquisa. Ela já criou até um título: ferramentas de inteligência artificial podem melhorar a escrita, mas desativar a supervisão humana rigorosa para garantir precisão e integridade. Ela já traz uma literatura para mim e ancorada em artigos científicos reais. Tá vendo esses numerozinhos aqui, ó? Se eu clicar aqui, mostra que, ó, o uso de inteligência artificial na redação de artigos científicos já me leva automaticamente para o artigo ao qual ela está ancorando o que ela escreveu. Olha só isso, professores. Então, é tudo, ó, quantos artigos? Tudo isso aqui ancorado. E detalhe, aqui eu consigo, tá, ter o abstract, que é o resumo desse artigo, o que ele fala, né, os principais tópicos dele, e ainda consigo essa ferramenta aqui que a gente chama de Study Snapshot, que eu vou falar um pouquinho depois para ela, que é um retrato do estudo, interessantíssimo também. Dentro desse PDF, eu consigo aqui em detalhes, ó, conversar com esse PDF. Eu abro uma outra aba, ele saiu em inglês, mas a gente tem a opção de colocar aqui para português, tá? Então, o uso de inteligência artificial na redação de artigos científicos. Vamos supor que aqui, esse artigo me interessou muito, né? E o que eu faço? Eu clico aqui em detalhes, ele já me direciona para essa página. Aqui, ele já traz uma visão geral do artigo para mim com resumo, né? Resumo do estudo, e ainda eu posso pedir uma análise completa do texto, as referências que esse artigo traz, olha. Isso aqui é, gente, ouro para quem tem pesquisadores aqui, né, conosco. Às vezes, como a gente fica perdido em citações, como citar, escrever um trecho, não lembra de onde que foi tirado. Então, olha o tanto de benefícios que a Consensus traz. A Consensus é uma ferramenta para que a gente não fique perdido naquele mar de PDFs, porque aqui ela já traz, né, uma síntese, uma pré-análise da referência acerca do assunto que você quer estudar, e aí você pode priorizar a ler somente aqueles artigos que realmente faz sentido para a sua pesquisa. Nada disso aqui vai substituir o pesquisador, o nosso olhar crítico, a nossa capacidade de escrever e sintetizar as nossas ideias. Mas eu mesmo, quando fiz o meu doutorado, isso há 9 anos atrás, eu fiquei 1 ano e meio fazendo a minha revisão bibliográfica. Foram, assim, dezenas, quase 200 artigos científicos que eu tive que ler na época. Ler, levantar, fazer os principais achados. Aqui, se eu quiser, dentro desse artigo, perguntar, que para mim parece coisa assim de ficção científica, né? Pergunte esse artigo: quais são os principais, vamos pensar assim, os principais, melhor, quais são os argumentos, centrais desse estudo, né? Quais são os argumentos centrais desse estudo? E aí eu estou querendo saber os argumentos centrais, porque eu já quero ter ali um diálogo com o PDF, com esse artigo, para ver se ele realmente merece o meu tempo de estudo, porque aqui o nosso objetivo é produtividade e qualidade. Às vezes nós temos inúmeros PDFs para ler, ficamos cansados, aquela infinidade de abas no nosso computador, aquela infinidade de PDFs baixados, e o pesquisador fica cansado. E às vezes aquele PDF que ele poderia ler, ele já ficou cansado, falou: ah, não, isso aqui já está bom. Aqui ele já traz uma triagem daqueles PDFs, então, esse eu vou ler. Então, imagina, ao invés de ler 100 PDFs, você pode ler 10. E aqui ele já traz, ó, os principais, ele já está pensando, ó, ele já está trazendo, ó, os principais argumentos. E traz tudo isso, pessoal, ancorado em artigos, né? Então, ó,
ele traz, olha só que interessante, o estudo analisa inteligência artificial, especialmente, espera aí que deu o estudo analisa a inteligência artificial, principalmente o ChatGPT, né, que pode ser usada de forma confiável, traz as metodologias e abordagens, tudo isso ancorado nos artigos, olha. Então, você pode clicar aqui, que você encontra aqui no PDF, que ele já vai direcionar para o artigo, e aí você tem certeza de que esse artigo existe, né? Essas bases são confiáveis, ó o artigo aqui para nós, ó. Então, esse artigo aqui é interessante ler. E aí ele ainda traz as vantagens e limitações, recomendações e conclusões, e ainda traz outros artigos aqui, ó. Então, olha só que interessante o consenso. Aqui, ele está trazendo para mim um resumo, veja bem, apenas ainda um resumo, né? Ele gerou uma literatura do que eu estou falando. Olha esse quadro, o uso das principais ferramentas, que pode ser até utilizado lá na sua revisão bibliográfica, e com as citações ao lado, ó, isso daqui está ancorado em citações reais, você pode gerar esse quadro, colocar as citações e colocar na sua revisão bibliográfica, que eu garanto para vocês que não é considerado plágio. Eu adoto isso. Eu tenho alguns artigos científicos em revista Qualizar, publicados utilizando essa e outras ferramentas, e já utilizei desse método e nunca tive problema. Ó, ele já gera para você. Bom, a partir daí, ele traz o que a gente chama dos artigos, né? Os principais resultados. Eu uso a versão free. A versão free, ela traz para a gente, né? Essas tags, que eu acho muito interessante, que são essas tags. Aqui mostra que esse artigo foi altamente citado, ou seja, é um indicador para que eu faça uma conversa com ele, né? Que eu converse com esse chat, com esse artigo, faça um diálogo para poder ver se eu vou querer ou não depois ler na íntegra. Revisão de literatura, o que significa isso aqui, ó? Se ela é altamente rigorosa ou não, tá? Então, essas tags aqui são muito importantes. Além disso, ele traz aqui para nós, que são as formas, né? Padrão, compactada, né? E ainda aqui em mesa, ó, que ele traz respondendo o que eu falei, né? A população, os métodos, está indo aqui. Os métodos, os principais resultados, né? Contagem dos estudos, tudo dentro dos filtros apresentados. Então, veja bem, pessoal, é uma ferramenta que gera uma literatura de um tópico e ainda mais, apoia a escrita com citações, né? Traz respostas resumidas, né? Permite, com the paper, que converse com seu artigo, você ter ali uma conversa preliminar para ver se é interessante que você leia esse artigo na íntegra ou não. E tem algo que eu acho que essa ferramenta que ela traz aqui de interessante, que é esse medidor de consenso, que é uma das principais funções dela, que é reunir todos esses artigos em cima do tema que eu trouxe, e assim, traz um consenso do que os principais autores estão falando acerca disso, né? Então, deixa eu achar aqui o medidor de consenso. Espera aí que ele... Acho que ele está com ferramentas... os resultados, é isso que ele estava pensando. Então, olha o que ele respondeu. Sim, as ferramentas de IA podem melhorar significativamente a eficiência da preparação de manuscritos. E olha isso aqui, para mim, é a cereja dessa ferramenta. Aqui, pessoal, ele traz para nós, eu vou expandir em todos os detalhes, né? Os resultados de consenso, e tudo baseado em artigos. Então, 8 artigos falam que sim, a recência desse artigo, ou seja, né, o período de estudo desse artigo ano, os métodos, né, as revistas e citações. Olha para vocês verem, só esse medidor aqui já mostra
que nós temos, sim, uma lacuna de pesquisa aqui. Olha como é que está bem dividido. 14% dos autores falam que possivelmente pode ou não melhorar, 57% sim, 21% fala que está misturado, né? E 7% não. Mas a ferramenta, ela só não entrega essas métricas e deixa a gente assim, agora se vira. Não, ela até nos convida a gente trabalhar em cima desses números aqui, ó. Porque os artigos embaixo aqui citados, ó, já mostram, ó, possivelmente. Aí então eu quero estudar só aqueles que falaram que possivelmente, porque aqui eu já encontrei uma lacuna de pesquisa. Opa, é um assunto que está muito em alta, estão se falando muito se as ferramentas de IA podem melhorar significativamente a eficiência da preparação de manuscritos científicos, mas ainda cabe debate aqui, ainda cabe lacunas de pesquisa aqui. E aí é aqui que eu acho a grande sacada da ferramenta também, né, dentre outras, porque ela já traz aqui, né, ancorada, ó, o artigo que fala que é possivelmente, o que fala que sim, né? E aí, olha, as limitações e riscos, as conclusões, e ainda já traz os artigos para a gente aqui, ó, tá vendo? Sim, e a gente consegue estudar em cima, fazer esse convite para a gente estudar em cima desses artigos. Lembrando que todos os artigos que tiverem aqui com esse PDF, eu posso clicar nele aqui e ele me traz, né, a opção de converse com esse PDF. E aí eu posso vir aqui, ó, e conversar com o PDF. Por que ele acha que é possivelmente, né? E por que o autor considera aí como possivelmente? E o mais interessante também é que ele gera, né, o que a gente chama de study snapshot, que é um retrato do estudo, uma análise detalhada do estudo. Ela tem um acesso limitado, né, na versão free, de somente 10 por mês, mas aqui você pede para gerar instantâneo, e ele já vai gerando um resumo desse artigo aqui para nós. Ó. Ele vai gerar os métodos, os resultados, ele já gera um retrato desse estudo aqui, ó. Todos os atributos do estudo aqui, ó. Ele está snapshot aqui para mim. Ele gera todos o resultado. Outra coisa interessante, você pode salvar isso na sua base de dados, você pode abrir aqui, ele já ensina e já mostra como deve ser citado, só não tem aqui a BNT, tá? Mas nós temos outros programinhas de IA que pode transformar aqui, traduzir isso na forma da BNT, tem a APA, tem só colar o texto, e ainda você tem a possibilidade de compartilhar o artigo com quem você queira. Então, veja bem. E, se por acaso, dentro desses estudos, eu ainda estou querendo fazer um refinamento, eu posso voltar e pedir aqui um novo filtro. Ó. Eu vou querer, então, só revistas com a análise qualitativa. E eu venho aqui e faço esse novo filtro. Ele ainda, né, gera aqui para a gente o impacto da IA na pesquisa científica, ele traz para nós quais são os impactos, artigos que falam sobre esses impactos. Então, o que o consenso, além dele, né, gerar uma literatura de um tópico, ele identifica lacunas de pesquisa, faz um consenso do que os principais autores estão falando a respeito desse tema, apoia na escrita acadêmica de citações e evita com que a gente fique lendo aquele mar, perdidos naqueles mar de PDFs. Tudo isso aqui é ferramenta de apoio para o pesquisador, para que você faça uma triagem daqueles artigos que realmente vão ancorar a sua pesquisa científica. E porque antes a gente lia os artigos para depois identificar uma lacuna, para depois identificar quais seriam os tópicos do referencial teórico. Aqui não, aqui ele já gera tudo isso para nós. Ó. Esse altamente citado significa que o artigo foi muito citado, está entre os 5 mais citados da base de dados, então já é um indicador para que eu leia esse PDF na íntegra, né?
quando eu tenho uma alta revisão, quando o meu objetivo aqui é fazer uma revisão bibliográfica, então, quando tem essa tag, significa que a revisão bibliográfica entre o consenso dos autores, ela foi uma revisão bibliográfica rigorosa. Então, poxa, né, eu vou ler isso aqui, ó, revisão sistemática, rigorosa. Então, essas são as funções do consenso. Na versão Pro, você ainda consegue pegar todas essas referências que você citou e mandar direto para o seu Zotero, tá, pessoal? Então, encontra citações específicas, tem os filtros avançados, o Study Snapshot e sem contar o consensus Mirror, né, que traz todo esse consenso que está sendo falado de convergente, de divergente, de argumentos acerca daquele assunto. E o mais interessante, tudo isso ancorado, né, aportado por referências científicas reais numa base de dados que foi revisada por pares. Cada um desse quadradinho aqui são os artigos que, se você clicar, você vai lá, até passa para que a revista, o texto completo, o papel da inteligência artificial na escrita científica, ele já me gera o PDF. E aí, pessoal? Gostaram do Consensus? Uau, Proférica, que incrível. Até eu que uso bastante o consenso, tinha alguns insights que eu não tinha pego do consenso. Proférica, tem perguntas aqui, tá? Vamos lá. A Profeliana apareceu. Pode mostrar, por favor? Escreveu aqui a Profeliana, que é a nossa colega que é uma cientista de IA do programa de formação. Pode mostrar, por favor, como chegar nessa página, passo a passo? Ah, ela colocou, já achou. Eu acho que vale, Proférica, você só dá uma revisadinha no passo a passo ali de como entra no consenso, só para o pessoal revisar, eu acho que é bem importante. Vamos lá. Eu gosto, pessoal, eu falo que o simples resolve tudo. Eu sou muito simplista. Então, eu gosto assim, ó. Melhor forma, tá? Vocês vão abrir o Google de vocês. Eu estou abrindo aqui, tá? Vão abrir o Google de vocês. Abrir o Google. Digita com... Tá vendo? Já apareceu aqui, ó. Consensos, ok? Automaticamente já veio aqui, ó, consensos, tá? Quando tiver esse Czinho aqui em azul e verdinho, que é a ferramenta correta, porque pode aparecer... e tem o consensos dentro do chat GPT também, mas isso é uma outra história. Eu gosto de trabalhar com a ferramenta fora do chat GPT, porque a consensos hoje, ela está também dentro do chat GPT. E aí eu gosto sempre vocês lembrarem que é esse aqui, o Czinho com azul e verde, ok? Clicou aqui em cima. No meu caso, eu já tenho login, tá? Quando vocês clicarem aqui, vai pedir para vocês criarem um login com senha. Vocês podem entrar com o próprio login da Google, tá? Do e-mail da Google. Se não, vocês vão criar um login e uma senha, sempre lembrando que vocês vão pedir o plano free, né? Ele vai te dar a opção de qual plano você vai querer. Começa pelo plano free. Você tem aqui em cima, você pede para traduzir para o português, e aqui a gente chega na página inicial. Aqui você pode... Érica, só fazer uma pequena observação. Você citou que tem no GPT, né? Realmente ele tem como uma extensão no GPT. Mas a produtividade, vocês podem testar, pessoal. A capacidade de produtividade de quando você faz a busca pelo GPT por aqui é diferente. Então, sempre que vocês verem uma extensão já para dar um insight, lá no Google e no GPT, perdão, e que existe o site, vão sempre no site. Não vão pela extensão, o site produz melhor. E aproveitando, a Ediane Ribeiro levantou a mão. Ediane, se você quiser fazer pergunta, fique à vontade.
sei se a Ediane está por aí, gostaria de fazer a pergunta. Ou foi sem querer também? Bom, qualquer coisa, ela ergue a mão novamente, Proférica, pode continuar. É muito bem colocada essa observação, professora Beatriz. Eu também, como o próprio nome fala, é uma extensão. Se nós temos a ferramenta, eu sempre recomendo utilizar a ferramenta, porque, por exemplo, eu já testei lá dentro do ChatGPT, ele não dá a opção dos filtros avançados, né? Então, eu sempre recomendo utilizar a ferramenta e não a extensão. E aí, a prof conseguiu chegar, e aqui você começa. Lembrando que aqui você pode colocar ou o tema que te inspira, ou se você já tem uma pergunta pré-definida, né? Por exemplo, ó, ferramentas de IA podem melhorar, eu já tenho uma pergunta aqui, ó, podem melhorar a eficiência da escrita em manuscritos científicos? Já tem a pergunta, ó, né? Eu posso ou colocar o tema ou já posso colocar a pergunta. E ele vai trazendo também para mim os resultados, os medidores, né? E ele vai até aqui indicar, né? Se essa já é uma pergunta minha, uma lacuna que eu tenho, né? Ele já vai até indicar, ó, altamente citado, a inteligência artificial na escrita científica, amiga ou inimiga, né? Ferramentas de inteligência artificial na escrita, o bom, o mal e o feio. E aí eles vão ver aqui o que o medidor de consenso está falando a respeito dele aqui, ó. Só para a gente ver, porque ele pode também... ó, já trouxe aqui, ó. Olha que interessante aqui. Olha, 79% já fala que tem um benefício, 7% não, 14% misturado. Então, olha para vocês verem que a gente pode colocar já a pergunta, então já mostra que aqui cabe ainda debate em cima desse assunto. Ó. Prof. Érica, Oi. O Halderson perguntou onde colocar em português. Eu vou já te ajudando aqui a responder. Você vai clicar, professor Halderson, naqueles 3 pontinhos no canto superior direito e traduzir a própria página, se ele não aparecer automaticamente para traduzir. Tá, onde eu estou mostrando aqui, professor, ó. Você coloca aqui português e ele já traduz para o português, no canto direito, nos 3 pontinhos. Isso. Opções do tradutor. Aí eu venho aqui português. E a prof. Aline Massaroli perguntou: olá, sobre essa observação de usar o site da ferramenta diretamente. Existem aquelas integrações de acesso à plataforma, como aquele Adapta. Isso reduz a produtividade das ferramentas? Quer falar, prof? Não, eu não acredito que não. Mas pode responder, professora Beatriz. Tá. Essa Adapta, o que ela faz? Ela é uma plataforma que ela integra as ferramentas de IA. Quando a gente fala em produtividade, sim, ela vai reduzir absurdamente a produtividade. Por quê? Você não consegue fazer personalizações avançadas, você não consegue colocar segurança de dados, você não consegue fazer um monte de coisas dentro delas. Então, a minha recomendação, que assim, ela é uma opção mais barata? Mas quando a gente fala de produtividade, especialmente para nós da área da educação, elas não são as melhores ferramentas. Por quê? Porque imaginem que ela é assim, ó. Eu tenho o GPT original aqui, essa plataforma vai lá e compra como se fosse para usar para ela e libera os tokens para vocês. No caso da Adapta, por exemplo, ele é bem voltado para marketing. Quem trabalha com marketing, a produção é super legal. Agora, quem trabalha especificamente com outras áreas, área de educação, área jurídica, não são as ferramentas mais indicadas, tá? E assim, ó, se a gente for fazer um cálculo, né, uma conta, assim, básica, eles te dão 50 ferramentas lá dentro, por R$100. Só o GPT custa 100. Alguma coisa tem. Né? Não, é aquela história do tipo assim, tá muito barato.
eu já assinei Adapta para entender, e foi justamente isso que eu vi. E agora nós temos uma crescente, assim, tem várias ferramentas, várias empresas que estão lançando, porque só para vocês terem uma ideia, eu falo que quem assina Adapta é por desconhecimento. Não dá para gerar planilha, não gera documento, não gera nada disso, tá? Eles faturaram, nos últimos 2 anos, 200 milhões de reais, porque só tinha eles e as pessoas não conhecem inteligência artificial. Então, elas acabam comprando achando que estão usando a melhor ferramenta, que realmente é algo incrível, mas não é bem assim a história. Ah, eu quero comprar, ok, tudo bem, só que não é a mesma coisa do que você usar o original. Ah, Profelim, definitivamente usar, não que você não esteja usando um GPT original, você está, mas ele é uma extensão, tá? Ele não é direto na plataforma, tá? Prof. Érica, quer continuar? Fique à vontade. Ah, tá. Ela falou da Adapta, né? Eu tinha Isso. entendido outra coisa. Não, eu também não recomendo usar a extensão. Também não. Eu sempre desconfio de algo que está muito assim, né? Não, eu não recomendo. Mas, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Conseguiu entender como Cristiano? Pode perguntar, Cristiano. Cristiano, isso, o Cristiano levantou a mão. Pode ficar à vontade, Cristiano. Bom dia. Tudo bem? Está me ouvindo bem? Sim, estamos te ouvindo. Joia. Desculpa não abrir a câmera, que eu estou em casa e a luz aqui está muito ruim, meu notebook não é muito bom. Mas vamos lá, professora Érica, só uma dúvida rapidinho aqui. Eu estou acessando aqui simultaneamente também, para eu poder entender como funciona, né? E eu queria saber mais um pouquinho sobre esse medidor de consenso. Eu fiz uma pesquisa, ele me mostrou alguns artigos, e quando eu clico em medidor de consenso, ele dá um erro, eu não consigo visualizar da forma como você mostrou, aonde tem ali as cores divididas, né? Vamos lá. Acontece, às vezes, a ferramenta dela dá cometeu um erro aqui, né? Você viu que eu demonstrando aconteceu isso, e aí você tem que pedir aqui, ó, você tem que vir aqui, tá vendo onde que eu tô com o cursor? Pedir para atualizar, tá vendo essa setinha aqui, ó, recarregar página? Você pode pedir aqui para recarregar página. Só que o medidor de consenso, você pode recarregar a página se der algum erro. Tá vendo esses 3 pontinhos, essas linhas tracejadas aqui, ó, onde no canto aqui, ó, né? É aqui que eu clico e aí ele mostra, ó, detalhes completos, ou eu posso subir, aí ele não aparece. Aí vem aqui, ó, todos os detalhes. Eu tenho que clicar aqui para descer todos os detalhes. Conseguiu? Entendi. Às vezes pode gerar isso mesmo. Realmente, eu achei que talvez, de repente, né, como eu vi que a senhora colocou ali, fez um questionamento sobre o artigo, para ele apontar os principais assuntos, né? Eu não fiz nenhum questionamento sobre nenhum artigo, porque eu estou só na fase de teste, para ser sincero. Ele vai aparecer exclusivamente só quando a gente fizer algum questionamento ou não? Sim, pode perguntar, pode falar. Não, ele é assim, o Cristiano. Eu só consigo conversar a função STP, que é converse ou pergunte ao seu artigo, ela só vai estar disponível para aqueles artigos onde tiver esse olhinho aqui, ó, PDF disponível, tá vendo? Não são todos, ó. Esse, por exemplo, esse primeiro aqui, já apareceu PDF, né? Esse aqui já não tem, só aparece o texto completo. Se eu clicar aqui, ele vai para o texto completo. Ele vai me mostrar o PDF, mas ele não me dá a opção de conversar com ele. Está carregando aqui a página, mas ele vai chegar lá na página do artigo. Tá? Agora, se eu quero, só para mostrar que o artigo é verdadeiro, ele existe. Agora, se eu quero conversar com o PDF, eu só tenho esse recurso aonde tem esse olhinho aqui, ó, né? O PDF. Aí eu venho e clico aqui em cima, ó, no artigo. Tá vendo aqui, ó? O uso da inteligência artificial na redação. Aí eu clico aqui
ele abre uma janela para mim, tá vendo? Ele abrindo janela. Uhum. Aí, embora que o artigo esteja em inglês, eu posso ter a opção de clicar aqui no abstract para trazer o resumo. Ele já gera o resumo para mim em português, tá vendo? Gerou em português. Esse snapshot aqui, que é o que eu falo que é o estudo, né? O retrato do estudo, e você clica aqui, ele gera um retrato desse estudo para você, com argumentos principais, limitações, e trazendo de recência. E aqui em detalhes, tá vendo? Bem aqui embaixo, no detalhes, você clica aqui, ele abre uma outra página, você vem logo em cima, pede para colocar em português, traduzir para o português, ó, tá vendo? Igual eu fiz aqui agora. E aí você tem a opção sim, né? Ele já trouxe aqui a opção resumo do estudo, a opção de conversar com ele. E aqui você pergunta, né? Você pode pedir um resumo dos principais pontos do artigo, né? Dos principais pontos. Quais são os resumos dos principais pontos? Você pergunta e ele te responde. Ah, tá certo, tá certo. Entendeu? Entendi sim, professora. Muito obrigado. Nada. Gostaram, pessoal, da ferramenta? Prof, o Hudson perguntou, a linha com as cores verde e amarela, onde pedir para que apareça? Vamos lá, novamente. Onde pedir para que apareça? Vamos compartilhar. O que a gente chama de consensus mirror, ou medidor de consensos. Você vem, deixa eu só fechar aqui, porque você vem. Deixa eu pegar aqui a primeira que a gente fez, né? Que ele gerou aqui um resumo. Você já pode automaticamente, na hora que abre a página, pedir esse medidor, né? Ou você pode vir aqui, ó, tá vendo, ó? Medidor, porque na hora que você joga o seu tema, ele vai gerar para você já uma literatura, ele já gera uma literatura do tópico. Essa literatura não é para fazer um copia e cola, não, viu, pessoal? Senão a gente cria aquele que a gente chama de plágio de processo. Ele é para você se ancorar aqui nos principais tópicos que estão sendo falados do que eu coloquei, né? Do tema que foi colocado. Aí, ó, você vai descendo, descendo. Eu já criei aqui, ele sai aqui o medidor de consenso. Deixa eu voltar aqui, que aí ele vai aparecer a tag aqui, ó. Medidor de consenso. Aqui, ó, medidor de consenso, tá vendo? Ó? Medidor de consenso. Você clica aqui e aí ele já vai abrir, já vai fazendo essa medição aqui para nós. Ou então, você tem a opção também, já na hora que você joga o tema, já pedir direto para fazer essa medição. Tá trazendo aqui, tá lendo os resultados. Mostrar. Aqui, ó. Aí ele tá falando que algo deu errado, que é para ir para o suporte, mas ele mostrou aqui, ó, tá vendo? Ó, na hora que ele mostrou, eu venho aqui, ó, e peço para fazer todos os detalhes, ó, do medidor. Tá? Ou então, você pode já vir aqui, ó, novo tópico, vamos colocar... Não, vou colocar... Deixa eu tirar isso daqui. Voltar aqui Dar uma atualizada aqui, jogar um tema novo aqui, ó. Ele não está me ajudando a carregar. Deixa eu só descompartilhar e vou compartilhar de novo para mostrar. Se você quiser, já na hora que ele já gere para você automaticamente, sem precisar, sem gerar. Eu quero só o consensus mirror, né? Então, aqui, ó.
Vamos lá. Quero falar só do Consensus Mira. Compartilhou aí? Aí eu quero colocar assim, tempo de tela, vou falar aqui, ó, tempo de tela impacta no sono, tá? Impacta na qualidade do sono. Só coloquei isso aqui, ó. Nem coloquei pergunta. Tem um limite, sim, tem um limite. Pode ser até que o meu já está dando aí, porque eu uso ele na versão free. Mas para fazer pesquisa básica, assim, ele vai bem, assim, eu uso até bastante, o que ele limita bastante é, por exemplo, associar o roteiro, fazer essas outras associações. A pesquisa básica, que ele normalmente roda, eu nunca atingi o limite com ele. Tanto que eu uso ele muito também, consigo na versão free. Aí aqui eu tenho os resultados. Ele já está gerando aqui para mim, ó. Ele já gerou aqui, ó, o consenso. Ele está. Deixa eu colocar aqui, traduzir para o português. Ele já gerou aqui para mim, ó, 89% dos estudos falam sim, o aumento de tela está associado à pior qualidade do sono. E ele já traz os detalhes aqui, ó. Ele já traz. Ou lá também, você pode carregar mais resultados, ou lá na página inicial também dele, ó, quando a gente coloca na página inicial dele, você já pode aqui, ó, experimente o medidor de consenso. Você já coloca o tema e já clica diretamente aqui, ó. Tá vendo, professor? Você pode pedir para elaborar um esboço daquele tema, criar uma tabela, fazer uma pesquisa aprofundada. Você já pode vir direto aqui, ó. Respondi a pergunta? Ok, obrigada, prof. Muito bem, pessoal, foi incrível essa super aula aqui da prof. Érica. Deixa eu até fazer um videozinho aqui para a gente deixar registrado Eu também preciso registrar. aqui a nossa aula da segunda-feira, mais de 40 professores ao vivo toda segunda-feira na comunidade Professor Z. Muito bem, muito obrigada, prof. Érica, sem dúvida foi incrível. Prof. Sandra, que é nossa cientista de IA, está por aqui também, prof. Eliandra está aqui também, prof. Marlete, que é nossa cientista de IA também, prof. Eliana, deixa eu ver se tem mais alguém, acredito que sejam esses que estão aqui hoje, que são nossos cientistas de IA. Pessoal, é um prazer e uma honra enorme estar aqui para vocês, com vocês, e não acabou, tá? Eu já vou passar a palavra para vocês. Nós estamos com vagas abertas para o nosso programa de formação em inteligência artificial. Tem um link aqui que eu acabei de colocar no chat para vocês, tá? Basta vocês preencherem este link que a Lise vai chamar vocês, tá? As vagas estão abertas, inclusive com o valor de 2025. Então, garantam essa oportunidade. A gente tem uma condição bem especial também, que vocês possam acessar agora com o 13º, tá? Então, mantendo o valor de 2025. E todo mundo que garantir ainda em 2025 também vai garantir o ingresso para o CIAP, que vai ser no dia 4 e 5 de setembro de 2025, em Florianópolis, no Hotel Intercity, tá? Mas é somente para quem entrar agora no mês de novembro, tá? Então, eu já coloquei o link para vocês aqui no chat. Quem tiver interesse, é sem compromisso, a gente avalia o perfil de vocês, identifica se vocês estão prontos para acessar o nosso programa de formação, que também, tá? Ele tem certificado validado pelo MEC. Então, para quem quer fazer, para quem é professor do serviço público, muitas vezes vocês têm aqueles 3 meses de licença, vocês podem usar a certificação do nosso programa. É um programa de 10 meses de formação, com aulas todas as quintas-feiras.
tá? Quintas-feiras à tarde. Tudo fica gravado também, se houver necessidade. A Érica está aí, é um exemplo, que é aluna do nosso programa de formação. Tá? Deixa eu só colocar aqui, a Prof. Dirce fez uma pergunta. Bom dia, professora Beatriz, tudo bem? Meu chat GPT está dizendo que a memória está cheia. Posso deletar toda a memória dele? Eu já vi onde se faz isso. Somente fiquei com receio de eu deletar todo o histórico, desativar a memória, ele esquecerá quem eu sou ou da resposta de qualidade inferior. Sei que as respostas ficarão mais formais, menos tendenciosas. Enfim, deleta a memória e o histórico do GPT? Bom, todos os meus alunos que estão aqui, que fazem parte do programa de formação, sabem que eu falo que, na verdade, a gente não pode nem ativar as memórias. Por quê? Porque quando você ativa a memória, ele fica querendo te agradar. E ele sempre traz o conteúdo direcionado para o que você gosta. Então, não é as memórias que a gente tem que ter para ele nos dar boas respostas, são as configurações avançadas. Então, memórias tem que excluir tudo e deixar memórias desativadas. Tá? Mas aí você tem que saber fazer as personalizações avançadas e saber como faz uma personalização avançada que seja ideal para o seu trabalho. Pessoal, nosso dia foi incrível. Eu gostei muito de ter aqui os meus cientistas de IA, né, os professores que trabalham com IA. Eu vou fazer isso mais vezes, porque foi muito legal. Prof. Érica, gostou, Prof. Érica? Eu quero assim, um minutinho aqui da palavra. Eu fico até emocionada, porque eu até outro dia eu estava aí, né, assistindo essas aulas. Beatriz é uma pessoa que me inspira, e foi aqui na comunidade Z que eu cheguei, né, foi o trampolim para eu ir para o programa Nexo, e que é um programa divisor de águas na minha vida. E quando ela fez essa proposta, eu fiquei assim, eu falei com meu marido, eu acho que eu não dou conta, eu não tenho como fazer isso. Mas assim, os desafios estão aí, a gente tem que se vencer todos os dias, e essa comunidade é maravilhosa. Eu me senti muito honrada em estar aqui podendo compartilhar o pouco que eu sei com todos vocês, porque eu também sou uma de vocês, né? E gratidão mesmo a todos que me ouviram com paciência, a professora Beatriz e toda a equipe que confiou a mim essa responsabilidade tão grande, que eu sei que essa comunidade aqui é a menininha dos olhos dela. É mesmo. Muito obrigada, viu, pessoal? De coração. Muito obrigada mesmo. Prof. Érica, foi um prazer ter você aqui. Em breve teremos outros cientistas. Gostei demais de trazer vocês para cá, tá? Prof. Érica, um beijo. A Gladys está aqui também, nossa professora cientista de IA. Prof. Gladys, quem sabe você seja uma das próximas, tá bom? Um beijo no coração, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Érica. Boa semana. Tchau, tchau.